6 de abril de 92, o garoto Evandro Caetano, de 7 anos, desaparece misteriosamente em Guaratuba, no litoral do Paraná. A polícia do Paraná começou a investigar hoje a possível ligação entre o desaparecimento de crianças e a morte do garoto Evandro, de 6 anos. Envolvia política, envolvia religião, envolvia criança. O fato é que uma criança foi morta de forma brutal, covarde. Uma coisa que é revoltante e que para nós será ponto de honra buscarmos todas as pessoas que estejam envolvidas e trancafiá-los na cadeia. Quem faz essas pessoas desaparecerem? Como no estalar de dedos uma pessoa desaparece? Que tinha visões de espíritos andando no forro. Foi o maior juiz da história do país em termos de duração. Mataram uma criança! Tem que esbagaçar que nem eles fizeram com aquela criança! No dia 6 de abril de 1992, estava chovendo em Guaratuba e por isso a Dona Maria deixou o Evandro dormindo em casa quando saiu para trabalhar no colégio Olga Silveira, que ficava ali perto. Daí o garoto acordou, tomou café da manhã, saiu de casa e foi se encontrar com a mãe ali no colégio. Depois de um tempo ali com a mãe, o Evandro percebe que tinha esquecido o seu minigame em casa. Então ele diz para a mãe: eu vou buscar meu minigame e já volto. Só que ele não volta mais. A Dona Maria chega em casa pro almoço, nota que o Evandro nem foi para casa. Daí ela começa a se preocupar, chega o Ademir, o pai do Evandro, e começam as buscas já naquele mesmo dia. Meu nome é Ivan Mizanzuki, eu sou jornalista, professor universitário. Me interessei pela primeira vez no caso Evandro, provavelmente já quando eu tinha a idade do Evandro.
Eu nasci em 83, então ali para 91, 92 eu vivi o surto de crianças desaparecidas no Brasil. E eu lembro, assim, do medo que eu tinha de ser sequestrado ou raptado, enfim. A partir de 2011 eu comecei a produzir podcasts. Eu disse, tá aí, eu acho que um dia eu vou investigar essa história direito e ver o que aconteceu. E eu queria que fosse contada a história do caso. Comecei essa pesquisa ali para 2015, mas foi ali 2016, 2017 que realmente eu peguei os autos do processo, comecei a correr atrás de pessoas, vi material. Daí em 2018 lancei os primeiros episódios e foi um sucesso. Guaratuba é uma das praias mais movimentadas do Paraná durante os 3 meses do verão. No resto do ano, a cidade é conhecida por ser um lugar tranquilo de cidadãos pacatos. Mas o mar nunca se comporta do mesmo jeito. Nas ruas, o assunto nas rodas de conversa é um só: o desaparecimento das crianças. Primeiro foi Leandro, de 7 anos, depois Evandro, de 6 anos de idade. Um guri forte, né? Um guri bonito. Como todos os guri dessa idade, né? A lembrança que a gente tem dele é de um menino sadio, um menino alegre, um menino cheio de vidas, com muitos sonhos para realizar. Os pais de Leandro são separados. O pai dele, João Bossi, hoje é um homem amargurado. Leandro vivia com a mãe nesse pequeno barraco. A cama pequena, humilde, vive arrumada, esperando a sua volta. O Evandro era a segunda criança desaparecida na mesma cidade, num período de tempo muito pequeno. O Leandro Bossi desapareceu em fevereiro e o Evandro Caetano no início de abril. Então alguma coisa estava acontecendo lá que estava muito errada. Na época, nós tínhamos 28 crianças desaparecidas no Paraná. Rodrigo Novick tinha 1 ano e 8 meses quando sumiu da frente da casa dele, sem deixar pistas, em outubro de 87. Everton de Lima Gonçalves, 4 anos, brincava perto de casa, nunca mais foi visto. O mesmo aconteceu com Guilherme, Alex, José Carlos, Edson, Niltinho e Leandro. Porque não havia o desaparecimento de crianças só em Curitiba, só no Paraná. Crianças estavam desaparecendo em toda parte. Trocamos correspondência, estamos em contato, estamos aguardando. Nós tivemos um número atípico de desaparecimento de crianças, não é? Alguns de muita repercussão, como o caso do Guilherme Tiburcio. Guilherme foi visto pela última vez brincando com a bicicleta aqui na calçada. A casa fica nesse bairro de classe média alta aqui em Curitiba, que é sempre assim, muito tranquilo. E naquele dia, os vizinhos não se lembram de nenhuma movimentação diferente aqui na rua. Olha, nós investigamos anos e anos e anos, com vários delegados, todas as hipóteses, não foi poupado nenhum recurso. Pedimos com ampla divulgação, denúncias, colaboração, e nenhuma pista concreta surgiu. Os pais não sabem se foi assalto, rapto ou sequestro. Está sendo tão difícil para a gente conviver sem o Guilherme. Quando essas mães apareciam na televisão demonstrando todo aquele desespero, aquilo se alastrou pelo estado, aqui Curitiba, litoral, tudo, porque as pessoas ficaram inseguras. O desaparecimento dos 2 meninos assustou os moradores de Guaratuba e até mobilizou as crianças. Hoje, alunos de várias escolas da cidade vieram em passeata até a casa onde as 2 famílias das crianças desaparecidas estão reunidas à espera de notícias. A mãe de Evandro é a imagem do desespero. Filha, não saía de perto de mim, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Pelo relato tranquilo feito pelos acusados, inclusive em imagens filmadas. Em relação ao desaparecimento de crianças, eu tenho a convicção de que essas crianças, elas eram também sacrificadas e havia políticos envolvidos.
crianças loirinhas, crianças de olhos claros, que, segundo a versão da época, eram crianças preferidas para os rituais. Quanto maior o pedido, mais pura, digamos assim, nesse aspecto de ser uma criança perfeita. Os pais de Evandro eram funcionários da prefeitura de Guaratuba. A Maria trabalhava no colégio Olga Silveira, que era uma escola municipal, e o Ademir, ele trabalhava na prefeitura mesmo como assessor. Um dos assessores, o Paulo Brasil, assessor de imprensa da prefeitura, dá então uma sugestão ao Aldo Abage, o prefeito, que seja acionado o Grupo Tigre. Tático integrado Grupos de Repressão Especial. Poderá, quiçá, ser motivo. Este grupo, ele foi idealizado como um grupo de assalto. A rigor, ele não é um grupo de investigação policial. Pode, eventualmente, o Grupo Tigre trabalhar numa investigação por uma determinação do delegado-geral da Polícia Civil, mas também em caráter especial. Era um grupo especializado da Polícia Civil. Nós conseguimos acabar com os sequestros no estado do Paraná, na nossa gestão, chegando a 0. O Grupo Tigre já teria ajudado o Aldo Abage numa outra ocasião em que ele estaria recebendo ameaças de morte, coisa assim. Então, eles fazem um pedido para o delegado-geral. O Grupo Tigre chega naquela terça-feira à noite, né? Já chega na cidade e já vai falar tanto com o prefeito quanto com também a família Caetano sobre o desaparecimento de Evandro. As fotos de Evandro estão sendo espalhadas pela cidade. Na delegacia, todas as informações que chegam por telefone são passadas para os investigadores na rua. O motivo não é resgate. Só pode ser tráfico de criança. Quando desaparece uma criança, a sua primeira suposição é que ela tenha ido brincar com um amigo, tenha ido a um parque de diversões, tenha ido ver um circo, tinha se perdido, esteja na casa de um parente, possa ter sido vítima de um acidente, de um atropelamento na praia. Quando o Grupo Tigre está investigando, existem algumas linhas de investigação que uma não necessariamente está mais forte que a outra. Mas você vai ter a atuação de um homem chamado Diógenes Caetano dos Santos Filho. O Paraná estava desaparecendo muitas crianças. Naqueles 3 primeiros meses, o Evandro era a 7ª criança que desaparecia. Ele então, era primo de 2º grau do Evandro, mas por questões familiares, diferença de idade, tudo, ele é sempre referenciado como o tio do Evandro. Eu quero apresentar para vocês o engenheiro civil, Diógenes Caetano, guaratubano, filho do ex-prefeito Diógenes. Diógenes está aqui conosco. O Diógenes tem uma experiência em investigação muito grande, porque durante muito tempo, cerca de 10 anos, ele foi investigador da Polícia Civil do Paraná. Depois formou-se em engenharia e foi para Guaratuba. Diógenes, conta para nós, que tipo de pista... Quando o Evandro desaparece, o Diógenes assume uma função de porta-voz da família para a imprensa e também acaba conduzindo suas próprias investigações sobre o caso. À noite veio um grupo da Rádio Clube e eles pararam na minha casa querendo ir até a casa do Evandro. Eram umas 10 da noite, aí eu levei eles até lá. Assim que eles entraram para fazer a matéria, veio um carro rápido, chegou ali em disparada e o Paulo Brasil com mais umas pessoas desceram e agarraram os repórteres lá dentro e quiseram tirá-los de lá. A gente não entendeu muito bem por que o Paulo Brasil estava tentando dar um direcionamento para cobertura, porque era uma criança de uma família que estava querendo ajuda para achar o seu filho. A justificativa dele foi que ele estava fazendo aquilo sob ordem do Grupo Tigre e da Polícia Civil. Mas o Grupo Tigre tinha chegado às 9 da noite na casa dele, segundo ele, 9, 10 horas. E ele, às 2 da tarde, o Paulo Brasil já estava impedindo a imprensa. Então eles estavam abafando. Havia
por alguma razão, né, não queriam que a imprensa divulgasse o sequestro do Evandro, que já era a segunda criança que desaparecia na cidade. O Diógenes é muito inteligente, uma pessoa, assim, se me permite dizê-lo, bastante ansioso, né? Quando ele forma uma convicção, ele é bastante argumentativo em relação a essa convicção. O que eu entendo é que o Diógenes foi uma pessoa vital nesse processo. Aí eu fui até a casa do prefeito para saber o porquê dele estar fazendo aquilo. Eu falei assim, eu quero saber do senhor por que o senhor está impedindo a imprensa de divulgar o desaparecimento do Evandro. Ele falou assim, quem disse que eu estou impedindo? O Paulo Brasil estava do lado, eu falei, o Paulo Brasil. Aí ele ficou bravo, veio e me deu um tapa. O que o prefeito tinha a ver com isso? Se foi no sentido de intimidar, nós não levamos em conta. Sem sucesso na descoberta da criança, nós encaminhamos outros policiais civis para buscar o paradeiro dessa criança. E, em seguida, eu enviei o delegado Adalto Abreu de Oliveira. Eu chefiava o Grupo Tigre da Polícia Civil. Que era um delegado muito inteligente, de ótima formação, juntamente com a delegada Leila Bertolini. Bom, nós fomos para investigar um desaparecimento ou, quem sabe, um sequestro. E eles foram investigar o caso. E eles iam e vinham, né? Eles não ficavam em Guaratuba direto. A dinâmica era mais ou menos a seguinte: os policiais ficavam a maior parte do tempo em Guaratuba, de delegado a Leila era que ficava mais, e o Adalto ia de vez em quando. Até que daí no dia 11 de abril, sábado, pela manhã, alguns lenhadores estavam passando por uma região ali de Guaratuba que tem um matagal. Eles percebem alguns urubus sobrevoando uma parte e decidem ver o que está acontecendo. Chegando lá, eles encontram o corpo de uma criança. Ninguém imaginava, naquela ocasião, que esta criança já pudesse estar morta. Foi uma grande surpresa, principalmente o estado em que se encontrava o corpo dessa criança. Então, a última hipótese, a mais desesperadora, é você saber que uma criança tenha sido assassinada numa cidade pequena, pacífica, como Guaratuba, não é? O menino Evandro Caetano desapareceu em Guaratuba no dia 6 de abril. Depois de 5 dias, o corpo dele foi encontrado num matagal todo mutilado. Segundo os médicos, havia marcas de violência no pescoço e no tórax que podem ter sido provocadas. O que causa espanto é ter retirado todos os órgãos do interior dele. Evandro estava com o ventre aberto e os cabelos raspados, sem as mãos, com os dedos dos pés cerrados. Segundo os familiares que aí falaram do garoto Evandro Ramos Caetano. Estava ali uma roupa dele, a chave da casa. A autópsia foi prejudicada porque o corpo estava em estado de decomposição. Tinham arrancado a pele do pescoço para cima. Era uma cena realmente que ninguém queria ver. O estado está muito... O corpo já está bastante... né? Eu, na ocasião, tinha 20 anos como delegado de polícia e já tinha visto muitas cenas de crime. Nunca vi um corpo num estado tão horripilante. Mas até agora o que se pode afirmar é que o garoto não foi morto no mesmo local onde o corpo foi encontrado. Eu entrei no caso no sábado, 11 de abril, no dia que o corpo da criança foi encontrado. No dia seguinte, escrevi um relatório. Os olhos foram mesmo retirados ou houve apenas a decomposição? Pode ter sido morte para roubar os órgãos? Há indícios de que o menino tenha sido violentado? Ou vítima de um ritual macabro? E quando meu chefe teve acesso a isso, ele mandou me chamar e perguntou
muito impressionado. Você está com algum problema? O que você tem? Eu falei, por quê? Porque isso que você escreveu aqui, você está dando a entender que essa criança pode ter sido vítima do ritual de magia negra? Eu disse sim, porque se foi retirado o coração da criança, se foi retirado sangue, isso é uma das possibilidades. Esse corpo que está quase irreconhecível, ele é levado então para o IML de Paranaguá, à tarde. E lá, o seu Ademir Caetano, ele reconhece como sendo seu filho, porque nas costas teria uma parte que não estaria ainda muito deteriorada, e lá ele conseguiria ver uma marquinha de meia-lua, que seria a marca de nascença que o Evandro tinha. De um caso que começava como um caso de criança desaparecida, agora você tem um caso de uma investigação de homicídio. Um momento de grande comoção foi o enterro do Evandro. A cidade toda estava assim, arrasado. O corpo do menino Evandro nem chegou a ser velado. Veio direto do Instituto Médico Legal de Curitiba para o cemitério de Guaratuba, onde era aguardado pela família e onde também a população se concentrou para acompanhar o sepultamento. E a gente subiu assim, acho que num túmulo, inclusive, para mostrar de cima, a hora que estava botando o caixãozinho no túmulo. Eu estava muito, muito abalada com aquilo tudo. O desespero da mãe é grande. Ela tinha esperanças de que o filho voltasse para casa com vida. E quando a matéria veio para o Jornal da Globo, o meu editor perguntou, o que aconteceu? Eu falei, como que aconteceu? Ele falou, não, você está soluçando na passagem. Se a senhora tivesse que pedir alguma coisa para alguém, por isso que aconteceu pelo seu neto, que apelo a senhora faria? Eu sei até o que pedir nessa hora, meu Deus, para todo mundo ajudar, que não aconteça mais nada com outras mães e outras avós. Meu Deus, uma coisa muito triste, meu Deus do céu. No dia 14 de abril, quando o corpo vai ser enterrado, você tem uma série de ações pela cidade que está em comoção por conta disso. Então, Guaratuba, você tem o Evandro, o corpo do Evandro aparecendo, sendo enterrado. Já era a segunda criança que havia desaparecido em Guaratuba. Quando você tem, então, o corpo do Evandro chegando na cidade, ele acaba se tornando como um símbolo, uma bandeira a ser levantada, né, que fosse uma causa a ser lutada para melhorar a segurança das crianças da cidade. Uma passeata silenciosa percorreu as ruas da cidade. A morte trágica de Evandro comoveu e revoltou a população. Na frente da igreja, pais, professores, alunos de várias escolas pararam para um... Há registros de que, em algumas dessas passeatas, a primeira-dama, Celina Bage, teria interferido para que elas não acontecessem, especialmente aquelas que envolvessem funcionários da prefeitura. No jornal Folha de Londrina, no dia 15 de abril desse ano, ela relata que a primeira-dama proibiu os funcionários e os professores da prefeitura de comparecerem ao enterro. Então, um comportamento assim é anormal, né? É uma coisa que não tem justificativa. E a Celina Bage chamou a polícia militar e mandou dispersar uma dessas concentrações que estava em frente à prefeitura, e era basicamente de crianças do colégio. Além disso, num colégio municipal, eles tinham colocado faixas e cartazes colados em todo o muro do colégio, pedindo segurança, pedindo mais cuidado e tal. A Celina Bage parou o carro, desceu e rasgou as faixas, rasgou os cartazes e pediu... Viu isso aí ou alguém te contou? Isso aí foi contado por todas as professoras, zeladoras, funcionários, pais de alunos que presenciaram, né, que souberam, tomaram conhecimento. Que ela determinava muitas coisas na cidade e ela era uma pessoa muito firme naquilo que ela entendia que devia ser feito. Muito nos impressionou o fato de que ela escoltou uma jornalista até a saída do ferry-boat de Guaratuba, porque ela não queria aquela jornalista lá, porque ela estava fazendo perguntas que não interessavam a ela
E naquele momento eu lembro que a repórter da Folha de Londrina havia questionado o fato de que por que ela não tinha permitido uma manifestação de crianças em favor do Evandro e pela segurança. O motivo pelo qual Celina Baggio teria impedido essas manifestações, para algumas pessoas seria porque ela queria proteger a cidade, a reputação da cidade, era um ano eleitoral ainda por cima, então ela provavelmente não iria gostar que a sua gestão, que a gestão do seu marido, fosse associada a um episódio tão trágico quanto aquele. E que esse caso causou um clamor popular muito grande, em função do estado em que o menino Evandro Caetano foi encontrado, e havia uma pressão da sociedade pela solução desse caso sobre o governo do estado, inclusive. Todos nós, não só os familiares, né, a população, de modo geral, investigava. Todo mundo procurava descobrir, né, ter uma resposta. E tudo que nós tínhamos, nós passávamos para o Dr. Adalto e a doutora Leila, que era quem chefiava o Grupo Tigre da Polícia Civil. Juridicamente, era o órgão habilitado para realizar essa investigação. Porque a gente divide, né, a polícia no Brasil em duas espécies. Polícia ostensiva, que é a polícia militar, e eles têm uma função, muitas vezes, preventiva. A polícia judiciária é realizada pela Polícia Civil. Nesse grupo existiam policiais de competência, sim, inquestionável. Todos os casos que o Tigre investigou tiveram solução. Então nós acreditávamos e teríamos uma solução para esse caso da melhor forma. O Dr. Adalto afirmava que o seu principal suspeito era um homem chamado Euclídio, né? Que o pessoal chamava de Euclides também, mas o apelido dele era Barba. O Euclídio, ele morava próximo ao local onde esse corpo foi achado. Porque, de acordo com o depoimento do Euclídio, ele teria visto um Opala preto passar ali na região alguns dias antes do corpo ter sido encontrado. E ele nos revelou que, na noite anterior à achada desse cadáver, caçadores com cachorros estiveram no local. O Euclídio, ele dava vários nomes de pessoas e dava várias informações sobre pessoas que levantavam suspeitas sobre essas outras pessoas que ele citava. E isso fazia com que o Grupo Tigre chegasse até essas outras pessoas, entrevistasse elas, interrogasse elas, entendesse o que estava acontecendo, apurasse algumas informações e daí chamava o Euclídio para um novo depoimento, e o Euclídio dava um novo depoimento. Nossos policiais sempre tinham desinformações com outras pessoas. Nós investigávamos dezenas e dezenas de pessoas, mas para ele próprio não tinha um álibi. Existe um relato de que o Euclídio teria ido pedir ajuda para o Diógenes, porque o Grupo Tigre estaria indo muito para a casa dele, como se o Grupo Tigre estivesse querendo armar para o Euclídio. Por ele morar perto, o Grupo Tigre da Polícia Civil fez muita pressão para tentar fazer ele assumir o crime, porque achavam que por morar perto podia ter sido ele. Que após essa pressão do Grupo Tigre em cima do Euclídio, o Diógenes teria daí chamado o Euclídio para morar nos fundos da sua casa, teria um espaço para o Euclídio morar lá com o seu filho e sua esposa, e daí depois de um tempo o Diógenes teria dado uma grana pro Euclídio e mais alguns engradados de cerveja para que ele pudesse abrir um barzinho por conta própria. O Diógenes sempre alegou que ajudava o Euclídio porque era um homem muito pobre, que precisava de ajuda e que o Grupo Tigre estaria tentando fazer com que o Euclídio assumisse esse crime. Mas para o Diógenes, isso não passava de uma cortina de fumaça. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte: nós da família que perdemos o Evandro, uma criança sadia, cheia de vida, uma criança alegre, nós, dessa maneira como ele morreu, que todo mundo sabe, a gente não quer, a única coisa que nós não queremos é que o culpado fique fora e que inocentes fiquem presos lá na cadeia. O Diógenes, ele começa a tentar avisar a doutora Leila que ele está muito desconfiado
de um pai de santo recém-chegado na cidade, chamado Oswaldo Marceneiro. No ano 92, foi colocado uma feira de artesanato na frente do meu imóvel e o Oswaldo Marceneiro jogava búzios, montou uma barraca nessa feira e no dia a dia nós estávamos se cruzando porque era em frente à minha casa, meu imóvel. As pessoas são muito influenciadas por aquilo que ouvem dizer e não por aquilo que está no processo. Esse processo, se fosse qualquer outro país sério... Oswaldo era muito veloz no raciocínio, uma pessoa inteligente, articulada, muito bem articulada. Por isso o sucesso que ele fazia na cidade. Eles praticavam umbanda, eles começam a jogar búzios ali na praça, numa época de verão, e, evidentemente, Guaratuba, uma cidade pequena, atrai várias pessoas. E, dentre essas pessoas, vão atrair uma das filhas do seu Aldo e da dona Celina, que é a Beatriz, e que começou a ver aquele jogo de búzios e começou a frequentar. Ele teria feito alguns sacrifícios de animais, inclusive de grande porte, tipo bode. O estado que o corpo do Evandro se encontrava se assemelhava muito à forma como esses animais eram abatidos. O caso Evandro começou a ser investigado pelo Grupo Tigre da Polícia Civil 3 dias depois do desaparecimento do menino. Ao mesmo tempo, a família de Evandro começou a investigar por conta própria. As desconfianças começaram quando o corpo do menino foi encontrado aqui, local exato que o pai de santo Oswaldo Marceneiro indicou para a família no dia seguinte ao desaparecimento. Para a família de Evandro, Oswaldo Marceneiro se tornou o principal suspeito logo nos primeiros dias da investigação. Segundo foi relatado para mim pelo casal de tios que acompanhou eles disseram que eles tinham poderes, né? O Oswaldo tinha poderes espirituais. Se ele passasse próximo da onde o Evandro estava, ele ia receber uma vibração do além, né? Indicando que ele estava por ali. E os familiares, desesperados com tudo aquilo, resolvem pedir para que fizesse alguma coisa do outro mundo para localizar Evandro. Mas o fato é que ele incorpora uma entidade e diz que deveriam ser feitas oferendas em 7 jardins ou locais na cidade para Cosme e Damião. O tanque de gasômetro já estava quase seco, já era perto das 4 da madrugada. E aí ele começou a falar que queria ir numa rua que tinha palmeiras, e ele achava alguma coisa de rua de palmeiras, cheia de palmeiras. Ele simulou uma incorporação dizendo que estava sentindo a presença do Evandro naquela região, né? Foram até o final da rua, uma rua deserta, escura, assim, nenhuma habitação por perto. E o Mário Pixius desceu do carro, o Oswaldo e o Davi. E eles se dirigiram até o local, a 30 metros de onde estava o corpo do Evandro. Só que a Davinas ficou com medo, estava escuro demais, achava impossível encontrar o Evandro com 6 anos de idade no meio do matagal daquele. Por que que você tem esse pai de santo incorporado levando a tia do menino justamente para o local onde o corpo foi encontrado depois? O Diógenes sempre disse que não acredita em poderes mediúnicos. Então, ele, como investigador, naquele momento chamou a atenção e o Oswaldo se tornou o seu suspeito principal. O Oswaldo profetizou uma tragédia na cidade. Ele já durante toda a temporada, finalzinho da temporada, ele começou a abordar as pessoas, mesmo as pessoas que não procuravam ele para jogar búzios. Ele dizia para ela, pessoas estranhas a ele até, que ia acontecer uma tragédia na cidade, que ia apavorar todo mundo, deixaria a cidade de perna pro ar.
Comecei a tomar conhecimento, porque foi para muitas pessoas, né, esse boato circulou pela cidade toda, no mês de março, que iria haver uma tragédia. Esse boato chegou até mim no mês de março. De 92. De 92. E assim que ele chegou em Guaratuba, ele colocou 3 faixas. Quem? O Oswaldo Marceneiro. Quando eu me refiro mais seria a ele, mas ele tinha os auxiliares dele. Ele colocou 3 faixas anunciando os trabalhos dele, jogo de búzios e o preço, 5.000 cruzeiros por consulta. Depois que ele previu a tragédia e depois que ele levou no local onde o corpo foi encontrado, ele subiu, naqueles dias, assim que o corpo foi encontrado, ele tirou as 3 faixas e colocou 3 faixas cobrando 25.000 cruzeiros por consulta. Quanto tempo depois? 5 a 10 dias depois do Evandro ter sido encontrado. Jorge, eu gostaria de perguntar para você, é verdade que você fez um relatório por escrito para a Polícia Civil, entregou isso à Polícia Civil e desprezaram esse relatório teu? Foi mais ou menos assim. No começo, as informações que eu tinha não estavam escritas. Eu chamava o doutor Adalto toda vez que chegavam a mim essas informações e eu passava para ele. E ele não deu muita importância, ou fingia que dava grande importância. Na realidade, ele nem teve em Guaratuba, ele teve poucas vezes. A esposa dele teve um pouco mais do que ele, a doutora Leila, mas quem ficou lá mesmo foi o pessoal. Para se tomar providências nessa linha de investigação sobre magia negra, especialmente sobre o Oswaldo Marceneiro, a doutora Leila instituiu que pelo menos um dos seus agentes, né, se aproximasse do Oswaldo Marceneiro, visse alguns trabalhos que estavam sendo feitos lá dentro e tentasse levantar alguma possibilidade sobre o que poderia estar direcionando a trabalhos com um sacrifício humano. A única coisa que foi aventada na época seria que o Oswaldo Marceneiro teria um centro espírita, né, e que teria, de repente, um envolvimento com a Beatriz Abage. Com base nisso, eu determinei aos agentes que se infiltrassem junto ao Oswaldo Marceneiro para tentar colher alguma informação. O que foi colhido? O que foi apurado? Doutor, nada. Nada. Que eu me recorde, assim, nada. Está se passando semanas e até meses e o Diógenes está sentindo que as investigações do Grupo Tigre não estão indo para lugar nenhum. Sobre o Grupo Tigre, eu tenho a impressão que eles deram uma baita de uma pisada na bola, talvez por se superestimarem, né, o seu próprio valor, acabaram ingenuamente caindo numa armadilha e durante 45 dias não descobriram nada. Durante as investigações, uma das coisas que nos marcava era a ausência dos chinelos, das sandálias da criança. Não vou dizer como num passe de mágica, uma expressão vulgar, mas depois das nossas indagações, das nossas conversas, dias depois apareceram as 2 sandálias, tão logo atravessando um córregozinho entre o local onde o corpo estava e o local onde foram encontrados os chinelos. E o que nos surpreendeu mais, os chinelos estavam limpos, como se não tivesse poeira ou mancha de barro, de outra coisa. Eu até estranhei a gente achar os chinelos, que era mato, e nós achamos os 2 chinelos. O senhor sabe me esclarecer que um dos chinelos encontrados foi inutilizado. Lembra como é que ocorreu essa inutilização? Se foi porque se tentou arremessar no rio, do outro lado do rio, o chinelo, e o chinelo caiu no rio? Nós fomos lá procurar ver se achava alguma coisa e achamos os chinelos. Nem me lembro se fui eu que fui tentar jogar de um lado do outro e um caiu no rio, realmente. E por isso foi motivo de ficar inutilizado para exame? Até se anotar isso? Nessa parte técnica eu não posso falar para o senhor isso aí. Tudo bem. Olha, houveram alguns atrapalhos na investigação. O local de crime ele não foi preservado a fim de que fosse feito o levantamento pelo Instituto de Criminalística, pelos experts da Polícia Científica. E esse evento envolvendo o chinelo do Evandro, que foi encontrado 2 semanas depois da achada do corpo,
e que foi inviabilizado como prova por uma atrapalhada do Grupo Tigre, podia indicar para algumas pessoas que alguma coisa muito estranha estava acontecendo naquela investigação. E não apenas isso, ele está vendo o Grupo Tigre indo direto na casa do prefeito. Era comum também eles usarem os carros particulares da família Bage. Eles tinham um alojamento lá em Guaratuba para ficar na colônia dos fiscais, mas o prefeito colocou eles no hotel 5 estrelas, com as despesas todas pagas pelo município, a alimentação, a estadia. Então não tinha nem pressa em descobrir, né? Os policiais ficaram durante 3 meses lá em Guaratuba, hospedados num hotel de luxo, e as investigações foram quase nulas, embora nelas já se indicava que Oswaldo Marceneiro e seus colegas, diz lá no relatório de investigação, já figuravam como os principais responsáveis. O Grupo Tigre, eu passei informações para eles, mas eles não quiseram escutar porque eles estavam usando o carro da Celina, estavam hospedados no hotel 4 estrela pago pelo prefeito. Olha a acusação, o senhor está fazendo mas isso é prova, eu provo. Isso aqui é só ele guardar para estar provado. O fato é que, exatamente pelo Tigre não resolver o caso, Diógenes Caetano dos Santos Filho presta uma declaração na qual ele levanta suspeitas em relação a determinadas pessoas. Então, quando ele chega lá no Ministério Público do Paraná, no dia 29 de maio, com uma série de nomes e que aparenta ser indícios fortes de culpa, muitos agentes públicos leram aquilo falando, ok, alguém solucionou o crime, temos esse cara que já trabalhou com a gente. Com essa declaração, a promotoria pede com que o Grupo Águia, que era um serviço reservado da Polícia Militar, fosse até Guaratuba e fizesse levantamentos investigativos com base nessa declaração de Diógenes e outros elementos. Já que a Polícia Civil estava no local e estava sendo ludibriada, o Grupo Tigre estava sendo conduzido em pistas falsas, nós mandamos outros grupos, outros mecanismos, né, para fazerem os levantamentos. E resume assim o comportamento do delegado Adalto de Oliveira do Grupo Tigre. Ele é incompetente ou é corrupto, ele não tem escolha. Porque se ele é competente, então ele tem que ser corrupto, porque o crime estava na mão dele. O grupo de inteligência da Polícia Militar conseguiu fazer em 10 dias o que o Grupo Tigre da Polícia Civil não fez em quase 3 meses. Finalmente foi desvendado o mistério da morte do menino Evandro. 3 homens que foram presos confessaram o crime. A apresentação dos envolvidos no crime foi tumultuada. Pais de crianças desaparecidas vieram até a Secretaria de Segurança Pública em Curitiba. Estes 3 homens teriam executado o garoto num ritual de magia negra que aconteceu num quarto dos fundos da casa do prefeito. A escolha da criança pode ter sido influenciada pelas denúncias que eu, Diógenes Caetano, parente da vítima, fiz quanto a essa administração do Alda Bage. Os peritos da Polícia Técnica e agentes da P2 ficaram 3 horas dentro da serraria que pertence ao prefeito Aldo Abage. Fiquei sabendo agora há pouco que foi encontrado indícios de sangue na serraria do prefeito de Guaratuba. Neste álbum, o prefeito Aldo Abage de Guaratuba aparece numa festa ao lado do pai de santo. No depoimento, o pai de santo, Oswaldo Marceneiro, acusado de comandar o ritual, e os auxiliares Vicente de Paula Ferreira e Davi dos Santos contaram com frieza os detalhes do crime. Não tinha essa definição exata. Da dona Celina era que deu o coração, inclusive ela pegou o coração na mão. Quando ela pegou o coração na mão, levantou e pediu o quê? O que ela pediu? Ela levantou o coração. O que ela disse? Que o coração era para representar o coração da firma dela e a vitória do partido do pai dela. E são quantas pessoas que participaram desse ato? 7 pessoas. Quem pegou foi a Celina e a Beatriz Abage. E ele falava, isso daí não é nada, isso daí é magia negra. Era muito difícil tocar numa pessoa com esse poder político.